Olá, pessoal. Sou o professor Guilherme Claude. Vamos dar prosseguimento com a matéria para os nonos anos. O tema da aula de hoje será Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Bom, aí nós estamos falando do mercado de trabalho. Vocês viram na aula anterior, nós falamos do artesanato à indústria moderna. Então, gente, a indústria moderna hoje, nós estamos percebendo que as mudanças ocorridas nesse tempo aí são mudanças no que diz respeito às tecnologias, né? Principalmente as tecnologias da informação, e também diz respeito ao mercado de trabalho. Como isso acontece? O futuro do mercado de trabalho está associado também com o advento dessas novas tecnologias. E isso aí é algo complexo de se ensinar e alguns especialistas até falam de uma forma de desemprego estrutural que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, vamos lá. As práticas e rotinas industriais mudam a um ritmo acelerado. Isso aí nós já falamos. Então, a indústria 4.0 no Brasil, por outro lado, é adotada a passos mais lentos. O que é essa indústria 4.0? Olha, gente, olha aqui, 4.0 nos remete ao quê? Tecnologia. Tecnologia, uma indústria que é o quê? Que precisa de mão de obra qualificada. É uma indústria que precisa de especialização, de pessoas especializadas. É uma indústria que está integrada com o mundo. É uma indústria que está conectada, tá? Portanto, existe a necessidade de mão de obra cada vez mais qualificada. Segundo especialistas, os jovens possuem muito interesse em atender às tecnologias da informação, TI, né? Tecnologia da informação, software, hardware, jogos digitais, essas questões que estão intrinsecamente ligadas com a informática, tá? Bom, vamos agora compreender o que é a indústria 4.0. O desenvolvimento das tecnologias digitais promoveu a criação de novos métodos de produção na indústria mundial, baseado na automação do trabalho, robótica, inteligência artificial, entre outras inovações. Diga-se automação, coloquei até aqui em azul, que essa automação, nós já falamos sobre máquinas CNC, né, comando numérico computadorizado, nós já falamos sobre essas inovações tecnológicas que modernizam a indústria, que faz com que a indústria se torne mais competitiva, mais lucrativa. Então, a robótica também influenciou basicamente isso aqui, ó, a substituição do homem pela máquina, a inteligência artificial. A utilização dessas tecnologias na indústria, que, junto com a competitividade, eficiência da produção e agregando valor ao produto, é chamada de indústria 4.0. Outros autores especialistas também a chamam de manufatura avançada ou quarta revolução industrial, ok? Bom, as principais tecnologias que integram a indústria 4.0 são a impressora 3D, sistema de simulação, computação em nuvem, muita gente já sabe, né? Big Data, sistema de conexão entre máquinas, infraestrutura de comunicação, inteligência artificial, robótica avançada. Observe aqui a figura, trata-se de uma evolução do processo produtivo ao longo dos anos até chegar na indústria 4.0. Olha aqui, ó, a indústria 1.0. Mecanização, que é a máquina de tear e a vapor, aconteceu aqui, ó, 1784, então quer dizer que é século XVIII, início da Revolução Industrial aqui, ó. A indústria 2.0, produção em escala, em larga escala, né, linha de montagem, eletricidade, comércio, você tem aqui, ó, começo, né, metade do século XIX, 1870, e aqui, ó, começo já do século XX, nós temos a indústria 3.0, que já tem automação, a robótica, computadores, internet, materiais eletrônicos. Olha só como é que vai fazer aqui essa linha aqui, é muito interessante, que você vai fazendo o processo direitinho, aqui, ó, a esteira, aqui, você tem aqui a robotização. E por último, a indústria 4.0, que é o sistema de cibernéticos ou cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Olha o símbolo aqui, ó, lembra aqui que isso aqui é uma internet? E olha aqui, olha, tudo conectado.
tá? A indústria, então, 4.0, ela vai estar conectado, tá? Com a robótica, com a tecnologia da informação, tá? E com o produto em si, tá? Nós podemos perceber isso nessa imagem. Enfim, a partir então da descentralização dos processos produtivos e do aumento dos dispositivos inteligentes, toda a cadeia de produção e logística será modernizada na indústria 4.0. Observe aqui a figura. Então aqui nós temos aqui a indústria 4.0 e você tem o quê? Toda essa realidade aqui nela, Big Data, realidade aumentada, a internet das coisas, computação em nuvem, sistemas integrados, manufatura, né, aditiva, você tem simuladores, tudo isso aqui está o quê? Inserido, robôs autônomos. Então tudo isso aqui está inserido o quê? Na indústria 4.0. Tudo integrado, tudo de forma inteligente, tá? Só que tudo tem uma consequência. Por isso que nós estamos falando aqui, ó, futuro do trabalho. Não parece exagero, portanto, falar que indústria 4.0 pode ser grande responsável por alimentar o fenômeno do desemprego tecnológico, que é aquele causado pelo uso massivo de tecnologias, tornando obsoleto o trabalho humano. Então, aqui já temos o quê? Uma afirmação, né? Desemprego tecnológico é aquela pessoa que não domina tecnologia e aí ele vai ser mandado embora porque ele não domina essas novas tecnologias. Com isso, o ser humano se torna obsoleto, tá, gente? Então nós estamos o que falando de um trabalho que precisamos compreender por que o desemprego estrutural é tão forte assim. Porque ele está sendo substituído por pessoas qualificadas ou até por inteligência artificial. Aqui, ó. A criação de novas vagas poderá acontecer em níveis gerenciais ou em áreas que exigem maior qualificação, como ciências matemáticas e da computação, engenharia e arquitetura. Aqui, ó. Então, essa criação de novas vagas vai ser em níveis gerenciais. O que isso significa? Vai gerenciar, vai comandar, vai administrar pessoas, por exemplo, com maior qualificação. Aí nós temos aqui ciências matemáticas, da computação, engenharia e arquitetura, enquanto o declínio dos empregos, né, mais comuns ocorrerá principalmente em tarefas simples e rotineiras e, portanto, substituindo a mão de obra humana pela mecanização, robôs ou automação. É aí que está o grande problema, a consequência grave. Enquanto, por um lado, você tem uma qualificação, do outro lado, uma grande parcela da sociedade, temos aqui ó, aquelas pessoas que desempenham uma simples tarefa rotineira e não vai ter uma qualificação adequada, ela vai ser uma mão de obra desqualificada, né, sem uma qualificação, como eu falo, um diploma, né, um curso técnico, e aí vai ser substituída rapidinho pela mecanização, robôs ou automação, né? Então, observe aqui, é preciso estar atento a essas mudanças, essa é a grande observação que nós temos aí para o futuro no mercado de trabalho. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Nós temos atendente virtual de pacientes, bioinformacionista, corretor de seguros de dados, designer institucional, engenheiro de energias renováveis, já que nós estamos falando de sustentabilidade, né? Engenheiros de mobilidade, né? Hoje nós estamos vendo que a cidade está muito complexa, né? Analista de Big Data, arquiteto especializado em home office, olha aí a pandemia que está causando, né? Cientista de dados, consultor de agricultura urbana, detetive de dados, né? Diretor de User Experience. Bom, gente. Bom, 5 profissões do futuro. Engenheiros de software. O que ela faz? Cria, né, e faz manutenção de programas de computador de empresas
para tornar os processos mais ágeis e eficientes. Mecânico de veículos híbridos, faz manutenção de veículos híbridos e elétricos. Design de tecido avançado, desenvolve tecidos inteligentes que podem, por exemplo, regular a temperatura, monitorar a saúde e mudar o de calor. Técnico de impressora 3D, olha, essa aqui é muito interessante. Controla a impressora, capaz de criar, por exemplo, os objetos e alimento em 3D. Especializa em Big Data. Analisa grande quantidade de dados, orientando tomadas de decisões estratégicas para aquelas empresas. Observe aqui agora as qualidades para os profissionais da indústria 4.0. Nós temos competências funcionais, resolução de problemas complexos, conhecimentos avançados em tecnologia da informação, incluindo a codificação e programação, capacidade de processar, analisar e proteger dados, informações, operação e controle de equipamentos, sistemas, conhecimento estatístico e matemática, alta compreensão dos processos e atividades de manufatura, competências comportamentais, aqui ó, comportamento dele tem que ser flexível, criativo, capacidade de julgar e tomar decisões, autogerenciamento do tempo, inteligência emocional, mentalidade orientada para aprendizagem. Nós estamos falando aqui, ó, de novo, ó, futuro do mercado. Competências sociais. Interessante isso aqui, porque nós temos aqui a habilidade em trabalhar em equipe, habilidade de comunicação, liderança, capacidade de transferir conhecimento, capacidade de persuasão, capacidade de comunicar-se com diferentes idiomas, linguagem, olha, né? Por isso que aquela questão, uma das frases que eu fico assim, que eu abomino, para que estudar inglês se eu não consigo nem falar o português? Nossa, isso é terrível, gente do céu. Vamos lá, gente. Então, olha como tem que ser esse profissional da indústria 4.0. Nós estamos falando aqui desse futuro do mercado de trabalho, esse futuro profissional. Então, gente, reinventar-se, né? Procure abrir mais a mente com relação a isso. A hora é agora. Eu costumo dizer para meus alunos que eles estão lidando com uma tecnologia tão boa, né? Que é o que? Tecnologia do futuro. Que eles têm que ter tempo para isso, têm que ter dedicação para isso. Então, a hora é agora, tá, gente? Bom, a indústria 4.0 se encerra por aqui. Eu encerro essa aula por hoje. Espero que tenham compreendido a necessidade de compreender que os processos de conhecimento, elas vão se aprofundando cada vez mais e exigem cada vez o quê? Qualificação para o mercado de trabalho, tá? Encerramos por aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço e até mais.